Bem-vindos a mais um vídeo do Strata on the Road. Vem com a gente! No vídeo anterior, saindo do Grande Carvalho, fomos para o museu lá pertinho. Vem com a gente conferir. Chegamos no Museu de Ciência e História. Ai, Não, recém já abriu. são 10? Recém abriu. Ai. E aqui vamos entrar. Senhor. Aqui é um esqueleto de uma baleia. Tá. Pilot. Olha a vértebra dela. Uau. E aqui é de um manati. São muito parecidos. Olha. Só que a do manati não fecha a caixa torácica da baleia, sim. A gente tá com sorte que a gente tá entrando antes da escola, porque senão não dava para ouvir nada. Olha, aqui é uma baleia. Aqui é a comparação de uma pessoa com... O que é isso? É uma baleia? É um golfinho. Aí, o ser humano nadando e o golfinho. Aqui é um Allosaurus. Olha, o rabo dele bem comprido. E aí tem ele aqui. Pena que tá gasto isso, mas é da época mesozoica. O que é um dinossauro? Os dinossauros são um grupo de répteis terrestres que apareceram pela primeira vez no período Triássico, cerca de 230 milhões de anos atrás. Embora esses répteis pré-históricos variem muito, eles compartilhavam muitas das mesmas características. Por exemplo, todos os dinossauros têm músculos da mandíbula que se estendem até a parte superior do crânio, uma grande crista muscular iniciando no húmero, osso do braço, e processos bem desenvolvidos no quadril, joelho e tornozelo. Definição de dinossauro. A palavra dinossauro vem do grego antigo. O nome foi inventado em 1842 pelo paleontólogo Richard Owen, que sabia que os dinossauros não eram lagartos, mas pensavam que podia ter derivado deles. Bichinho grande. Uma lagartixa enorme. Agora a gente vai entrar no Health in Motion. Bem-vindo à Saúde em Movimento. São necessários 43 músculos para franzir a testa, mas apenas 17 músculos para sorrir. Então vai com calma e coloque um sorriso no seu rosto hoje. Aparentemente, os Timucuan, eles eram muito partidários de tatuagens. E os lábios deles, das mulheres, eram azul por um tipo de tatuagem,
Não sei se era permanente ou não, porque aqui não diz. Mas eles... Então, essa era uma coisa mais feminina, pelo que diz aqui. Estou lendo aqui esse pedaço aqui. Diz que eles tinham pinturas pelo corpo. E que as mulheres dos chefes pintavam a área dos lábios de azul. Aparentemente, esse fulano aqui, esse Debray, ele fez um estudo contando sobre como que funcionava a sociedade dos Timucua. E, afinal de contas, a pessoa que escreveu aqui, que foi um arqueologista, Gerald Milanich, ele acabou descobrindo que tanto o relato, não totalmente, mas parcialmente, e as imagens que foram usadas nesse detalhe aqui dos índios da Flórida, não eram índios da Flórida, eram índios brasileiros, os Tupinambá. Olha, de 1591. Que coisa! Ele baseou num livro de 1591 que não sei qual que é o nome do livro. Se eu encontrar, eu boto aqui embaixo. Mas no, essa coisa de clonar, né, de copy e paste, já existia lá no século XVI. Olha que safado. Aqui diz que os Timucua do século XVI eram 12 tribos e eles muitas vezes lutavam entre elas, entre essas tribos. E olha como o cara é todo tatuado. Então, esse era o normal de um índio Timucua. Aqui restos dos Timucua. A simulação, um desenho da época da construção do Castelo de São Marcos. E aqui fala sobre os britânicos tentando invadir a Flórida da Espanha, né? A Flórida espanhola. Aqui é um comentário que diz que os franceses e os espanhóis encontraram muitas plantas e bichos totalmente diferentes dos que tinham lá na terra deles e que mudou totalmente o estilo de vida deles. Aqui, os espanhóis e os franceses deram um impacto muito grande no northeast da Flórida. Todo mundo na Flórida nessa época era requerido ser católico. Desde crianças eles eram ensinados a isso. E aqui os espanhóis estabeleceram missões para converter os Timucua ao catolicismo. Aqui tem aqui é um batismo e aqui é uma ata de batismo e uma ata de morte. Todos os nomes são nomes espanhóis. Ó, São Francisco, São Diego, Santa Fé, Santa Cruz, e nomes de santos, né? São Nicolas, São Marcos, São Carlos. Esta era um pedaço espanhol fora da Espanha. Londres queria fazer da costa este dos Estados Unidos uma colônia de
plantações de agricultura. Então ele forneceu 20 mil acres para pessoas importantes desde 1764 até 1774. Foram 242 permissões e 3 milhões de acres foram dados. Aqui quantos britânicos chegaram, os anos e os portos que eles chegaram. Olha aqui, ó, o trajeto que os barcos faziam naquela época, de 1769 a 1772. Aparentemente, em 1878, existiam 3 mil pessoas vivendo na costa este da Flórida. E teve a briga da Revolução Americana contra os ingleses. Mas diz que a Flórida ficou do lado da Inglaterra. E a guerra foi entre 1776 e 1778. Pegava a Geórgia, e a Flórida. Esse pedacinho aqui. E a gente foi, quando a gente dormiu na Geórgia, a gente dormiu mais ou menos por aqui. Não, acho que foi mais ou menos por aqui. Porque o castelo, o forte, é aqui, se não me engano, é alguma coisa aqui, do Forte Clint. O pai de Isaac Hendricks ganhou terras do governo espanhol, 216 acres, em 1797. E essas são as ferramentas do Isaac e o quarto dele com objetos dele. Aqui era a cama dele e utensílios. Em julho de 1888, um marinheiro em Nova Orleans morreu de febre amarela. 180 pessoas ficaram enfermas e 54 morreram. Foi uma epidemia de proporções que eles não conheciam antes. Em setembro, a cidade ficou fechada e não se deixava ninguém descer. Essa é uma ilustração de uma revista, um magazine, mostrando que não deixava ninguém descer do trem. Assim vivia a classe média no século XIX. Eita, isso era vida de rico. Se classe média vivia assim, eu não sei como é que vivia os ricos. Usar um sapatinho desse não era fácil, não. Bicudinho. E olha que vestido. Eu acho tão lindo. Eles entregaram a Florida, tá? Os espanhóis entregaram a Florida, porque perderam a guerra, a batalha. Foi a guerra de 7 anos, de 1756 a 1763. Exato. Mas aí os ingleses le devolvieron Cuba. Aí Cuba passou a ser de Espanha. E aqui dice que toda esta gente que morava nas villas, de San Agustín, Formosa y todo, evacuaron Florida y le fueron mandados para Cuba. Foram 3 mil pessoas aproximadamente. Sim, foram enviados para Cuba. Que doideira! Muitos dos cubanos que são hoje descendentes dos floridanos. Uau! Ai, que doido isso! 242 permissões, né, para 3 milhões de acres. 121
se apresentaram somente. E desses 121 que se apresentaram em São Agostinho e foram tomar posse da terra, somente 16 evoluíram e deram certo. As concessões de direito de cabeça foram feitas pelo governador de São Agostinho. O chefe de família que solicitava terras recebia 100 acres para si e 50 acres adicionais para cada membro da família, funcionário ou escravo que trouxe consigo. Colonos que possuíam numerosos escravos asseguravam a maior parte das extensões de terra. Os colonos foram obrigados a cultivar pelo menos 3 acres de cada 50 acres recebidos. Se não fizessem, as suas terras seriam confiscadas pelo governo. Em 1776, 576 chefes de família receberam 210 mil acres. Esse mapa demonstra como era a cidade de Jacksonville no final do século XIX. O núcleo mais povoado é o próximo do porto, onde hoje é downtown. Mostro aqui onde o incêndio iniciou e chegou até o porto. Queimou 455 acres e em 148 quarteirões, com 3 km de comprimento e 1,5 km de largura. O incêndio destruiu 2.368 prédios, incluindo 1.700 casas. As mortes foram poucas pelo tamanho do sinistro, mas ainda uma tragédia, 7 vidas. As perdas incluíam 23 igrejas e 10 hotéis. Falando em números, os danos chegaram a 15 milhões de dólares. Aparentemente, o incêndio iniciou em uma fábrica de fibras. Seus funcionários colocaram para secar uma série de musgos espanhóis para preenchimento de colchões, e faíscas de uma chaminé vizinha pulou nesse material inflamável, e a cidade, que era feita de madeira, desde a parede até o teto, foi que nem fósforo. Queimou tudo. Os funcionários que estavam almoçando não perceberam de imediato o incêndio e quando viram já estava incontrolável. O incêndio iniciou ao 12:30 e finalizou a destruição às 8:30 da noite. A fábrica era um prédio estranho porque tinha uma enorme plataforma de 2 quarteirões de comprimento onde se espalhava o musgo para secar. Mas havia também, nesse armazém de 3 andares, madeiras, musgo, crina de cavalo, penas, folhas de palmeira, e o dono tinha consciência de que eram materiais inflamáveis, tanto que era contratado um guarda para poder apagar qualquer incêndio provocado por cinzas próximas. Porém, naquele dia não tinha vento, então eles não se preocuparam tanto. Em 8 horas, o estrago já tinha sido feito e deixou 10 mil moradores desabrigados. Disse que as chamas se viam da Geórgia e a fumaça desde a Carolina do Norte. Tem um depoimento de um diretor de escola local que os bombeiros se preocuparam mais com a região onde moravam os brancos, prejudicando o lado onde moravam mais negros. Ainda hoje, o incêndio de 1901 em Jacksonville, continua sendo o incêndio mais destrutivo de uma cidade do sul na história dos Estados Unidos, destruindo 90% de downtown. Aqui mostramos imagens da cidade arruinada e só destroços. Esses pedaços de item foram descobertos após o incêndio acabar, mas Jacksonville não se deixou abater. No dia seguinte, já existia 7 comitês para começar os trabalhos de reconstrução da cidade. Mas você pode estar se perguntando como sabiam qual propriedade era de quem, porque se 90% da cidade queimou, o tribunal do condado também deve ter queimado. E sim, queimou. E nesse tribunal é onde ficava todos os títulos de propriedade. Porém, um homem que possuía uma empresa de títulos tinha cópias manuscritas de todas as escrituras e títulos do condado. Pegou todo aquele material
e colocou em um barco e atravessou literalmente o rio St. John's para poder salvá-las. Uma família de Jacksonville em 1964, ano que eu nasci. A Jacksonville Magazine descreveu o morador típico de 1964 como um homem branco, nascido nos Estados Unidos, de 26 anos, com diploma de ensino médio. Ele era casado, tinha 2 filhos, era dono de uma casa hipotecada e morava em um subúrbio modesto no condado de Duval, que é o condado onde estamos agora. Ele era o único assalariado em tempo integral em sua casa e trabalhava como artesão, operador ou funcionário de serviço na indústria, na ferrovia ou na construção. Seu salário era inferior a $6.000 por ano. Sua família tinha um carro, uma televisão, um rádio, uma máquina de lavar, mas nenhuma secadora de roupa ou freezer ou ar-condicionado. Sua esposa também era americana e formada no ensino médio. Ela não trabalhava fora de casa. Em vez disso, trabalhava em tempo integral na criação dos filhos e na administração da casa. Ela fazia grandes compras de móveis e eletrodomésticos em lojas de departamento nos centros da cidade e comprava mantimentos em uma rede nacional de varejo no bairro. Assistir televisão era um entretenimento familiar habitual durante a semana. Os gastos com jantar, cinema ou dança geralmente aconteciam em um restaurante, teatro ou hotel no centro da cidade. Em 1964, o centro da cidade era o centro de trabalho, compras e diversão. Em primeiro plano tem a roupa do Neil Armstrong, que é uma réplica. A corrida para a Lua. Desde 1957 com Sputnik, depois várias missões entre União Soviética e Estados Unidos, testando com animais bem variados, desde mosca, passando por gatos e cachorros, com a vencedora a NASA, portanto, Estados Unidos, em 1969. Você lembra da chegada à Lua? Minha memória de ostra não permite lembrar. Diga nos comentários onde você estava, sua idade, ou se você não se lembra assim como eu. Impossível mostrar todo o museu. Portanto, imagens finais e um convite para ir visitar se estiver em Jacksonville. Vale a pena. E não se esqueça de nos deixar um like maroto e nos diga o que mais gostou do museu.
Vem com a gente conferir o próximo vídeo.